Olá a todos, espero que estejam bem. Cá estamos juntos novamente, já no mês de fevereiro, para continuar a partilhar leituras e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Souza e hoje neste espaço, quando os livros sussurram, trago-vos o livro Pelos Teus Lindos Olhos, de Álvaro Magalhães. Pertence à coleção Triângulo J, na qual este autor transita do género policial para o fantástico, o maravilhoso, a ficção científica, ou até mesmo o lado negro de terror sobrenatural. Intensa e diversificada, assim é esta coleção, assim como é o seu autor, que já vos trouxe aqui várias vezes, com diferentes obras, exatamente por acreditar que estas têm muito a ver com os nossos jovens. Antes de começar, gostaria de vos pedir, para caso ainda não tenham feito, subscreverem o nosso canal e partilharem estes sussurros, para que possam chegar a mais pessoas. Pelos teus lindos olhos. O Joel estava sozinho no quarto a tentar fechar a mochila. Não cabia lá mais nada, e ele achava que se tinha esquecido de metade das coisas. Que dia! Queixou-se ele para ninguém. Era o último dia de aulas do segundo período, e para ele, para o Jorge e para a Joana, era também o primeiro dia de férias. Iam acampar para o Algarve e tinham um encontro marcado às 11h30 da noite no terminal das caminhonetas. Antes disso, porém, ia despedir-se de Marta, a lourinha de olhos cor de avelã e lábios carnudos com quem se tinha envolvido há 2 semanas. Ela tinha exigido uma pequena conversa para esclarecerem as coisas entre eles. Ou seja, queria saber se afinal iam ou não iam namorar. Tinham ido ao cinema 3 vezes sozinhos. Tinham lanchado juntos e dado longos passeios. Na escola também andavam quase sempre juntos. Mas nunca se tinham beijado, nem nunca tinham conversado, olhos nos olhos, que gostavam um do outro. Ou seja, não eram namorados. E a culpa era do Joel, que não se decidia. A Marta era gira. Era de longe a rapariga mais gira da turma e uma das mais bonitas da escola. O Joel sentia-se orgulhoso quando entrava ou saía da escola ao lado dela. E gostava dela, do seu aspecto, da sua inteligência, do seu sentido de humor. Também tinham quase os mesmos gostos. Haviam as mesmas músicas dos mesmos grupos e até eram de signos astrológicos compatíveis. Não era suficiente? Para ele não, já que estava decidido a adiar a decisão para depois das férias. Neste excerto que vos li, é-nos oferecida de imediato informação acerca de uma das personagens principais deste livro, o Joel, e com a qual desvendaremos as aventuras e os mistérios que se desenrolarão, ou seja, a ação deste livro, que, como já devem saber, constitui uma das categorias da narrativa. Sem demora, ficamos a saber o espaço no qual o Joel se encontra, o quarto e o tempo da história. Era o último dia de aulas do segundo período e era também o primeiro dia de férias. De seguida, também temos acesso a mais personagens, o Jorge e a Joana, com quem ele vai acampar, e a Marta, de quem falaremos mais já de seguida. Deste modo, assim nos vão sendo oferecidas informações acerca das 5 categorias da narrativa: a ação, o espaço, o tempo e as personagens deste livro. Falta-nos mencionar o narrador, que também, logo no início, percebemos ser não participante, já que conta a história na terceira pessoa, como se comprova com verbos e pronomes exatamente nesta terceira pessoa. Joel estava, ele achava, para ele, iam, entre tantos outros exemplos. É também nesta parte que temos acesso a um dos problemas de Joel. Marta, a lourinha de olhos cor de avelã e lábios carnudos, com quem se tinha envolvido há 2 semanas, quer ter com ele uma conversa para saber se afinal iam ou não iam namorar. De notar aqui a caracterização física direta feita de Marta, e é direta porque é referida no texto, na qual se revelam algumas características de Marta. A loirinha tem olhos cor de avelã e lábios carnudos. A esta revelação seguem-se algumas enumerações que, por um lado, nos dão a conhecer aquilo que os dois já fizeram juntos, o terem ido ao cinema, terem lanchado e dado longos passeios, assim como o fato de andarem quase sempre juntos na escola. E, por outro, realçam as coisas que Joel aprecia em Marta e que o levam a gostar dela.
Gostava dela, do seu aspecto, da sua inteligência, do seu sentido de humor. Também tinham quase os mesmos gostos, haviam as mesmas músicas dos mesmos grupos e eram até de signos astrológicos compatíveis. Eis aqui a enumeração. No entanto, e depois destas enumerações que comprovam a existência de diferentes motivos e suficientes para Joel querer namorar com Marta, é feita a questão. Não era suficiente? E logo nos é dada a resposta. Para ele não, já que estava decidido a adiar a decisão para depois das férias, mostrando-nos que ele não consegue decidir se quer namorar com Marta. Para ele não, já que estava decidido a adiar a decisão para depois das férias, mostrando-nos que ele não consegue decidir se quer namorar com Marta e que, apesar de terem todas as razões para fazê-lo, Joel não sabe se é isso que verdadeiramente quer. Vejamos então o que acontece de seguida com mais uma breve leitura. Eram 9h30 e àquela hora já a Marta devia estar à espera no café. Quando chegou ao Café Poeta, por baixo da casa de Marta, ia atrasado quase meia hora. Vais de férias e ainda tinhas que chegar atrasado, queixou-se ela. O tempo era pouco e a Marta atacou com aquela conversa de que ele já estava à espera. Afinal, eram ou não eram namorados? Joel sentiu a cabeça latejar. Desde que se tinha sentado naquela cadeira, que estava com uma sensação estranha. Foi então que ele reparou na rapariga sentada à mesa em frente, olhá-lo fixamente, com um sorriso contido e enigmático. Devia ter 16 anos, talvez 17. Os cabelos eram pretos, compridos e os olhos muito claros. Talvez verdes, talvez azuis. Ou talvez fosse um verde e um outro azul. Era isso que lhe parecia. Que tens? Disse a Marta. Estás bem? Ficaste de repente com cara de palerma, com a boca aberta e os olhos esbugalhados. Eu? Tu, pois, parece que viste o diabo. O Joel suspirou e desviou o olhar da rapariga. O diabo é um anjo? Por acaso era, mas Deus castigou e expulsou-o do céu. E tinha um olho verde e o outro azul? A rapariga tinha mudado de posição e então ele pôde ver claramente que os olhos dela eram mesmo diferentes. Um era da cor do mar e o outro da cor do céu. Ela continuava a fixá-lo e aquele olhar atravessava-o, entrava nele e causava-lhe vertigens. Sentes-te bem? Voltou a Marta. Estás tão esquisito. Não estou lá muito bem, desculpa. Onde é que nós íamos? A Marta não parava de falar e o Joel fazia de conta que o via, enquanto se esforçava para não cruzar o olhar com o da outra rapariga. Aquele olhar tinha um poder qualquer. Atraía, entorpecia, tanto que até fazia medo. Para disfarçar o nervosismo, ele brincava com a colher de mexer o café. Foi assim que aguentou cerca de 1 minuto sem olhar para ela. Depois, não resistiu e procurou avidamente aqueles olhos. E então reparou que ela estava a fixar a colher de metal que ele agitava no ar. E sorria, estranhamente. O Joel olhou também para a colher espantado e foi então que o milagre aconteceu. A colher começou a dobrar-se muito lentamente. Muito lentamente. O cabo da colher dobrou-se até fazer um ângulo de 90 graus sem nada nem ninguém lhe tocar. Que era aquilo? Tinha sido aquela rapariga? Ela sorriu mais ao ver a cara de palerma do Joel e ele ficou com a certeza de que tinha sido ela. Mas como? Ora, nesta parte que acabei de partilhar convosco, temos nova referência ao tempo. Eram 9h30 e um outro espaço, o Café Poeta, no qual Joel se encontra com Marta, chegando quase meia hora atrasado, o que leva a rapariga a reclamar. Salientar que muitas das referências a Marta acabam por revelar algum desagrado, como acontece com o uso de formas verbais, quando se diz que ela tinha exigido, ou queria saber, ou ainda queixou-se ela, atacou com aquela conversa. Aspectos que parecem querer reforçar a ideia de que estes não devem namorar. Tanto que o Joel sente a cabeça a latejar e estava com uma sensação estranha. Aspectos que só mais tarde perceberemos porquê. E é nesta altura que é introduzida outra personagem, de quem, ao contrário das referidas até então, não sabemos o nome. Aliás, nada sabemos acerca dela
e toda a sua descrição e presença é misteriosa. À frente do Joel estava então uma rapariga, que, diz o nosso narrador, olhava fixamente com um sorriso contido e enigmático. De notar a presença desta dupla adjetivação, contido e enigmático, que introduz a nossa personagem misteriosa. Depois, a descrição física direta que é feita dela, mais uma vez é direta porque é feita diretamente no texto, aprofunda ou agrava ainda mais todo o clima de mistério que é aqui introduzido com esta personagem. Devia ter 16 anos, talvez 17. Os cabelos eram pretos, compridos e os olhos muito claros, talvez verdes, talvez azuis. Ou talvez fosse um verde e outro azul. Era isso que lhe parecia. Veja-se aqui como nesta descrição o uso da forma verbal devia, associado ao advérbio talvez, referido várias vezes, e ao determinante indefinido reforçam o caráter misterioso e indefinido desta rapariga, aumentando assim todo o clima de mistério que aqui se gera. Se tivéssemos dúvidas de que esta rapariga mexe com Joel, estas dúvidas desaparecem quando Marta lhe pergunta o que é que ele tem e afirma que ele ficou com cara de palerma, com a boca aberta e os olhos esbugalhados, mostrando-nos o efeito que a rapariga, de olhar misterioso, tem nele, acrescentando ainda que parece que ele viu o diabo. Esta conversa de Marta, tão comum quando se vê alguém com um ar assustado ou espantado, é bem mais significativa do que pensamos e trata-se de um indício que aqui é dado ao leitor acerca do que irá acontecer a partir de agora. Joel ainda pergunta se o diabo tem um olho de cada cor, referindo-se à rapariga. E depois, mais uma vez, o narrador revela-nos a força que tem o olhar dela através de formas verbais, como atravessava-o, entrava nele, provocando-lhe vertigens, revelando aqui já uma espécie de força oculta, à qual ele não consegue resistir e que, aliás, o levará a fazer muitas coisas. Essa ideia de um olhar perigoso ao qual não se consegue resistir confirma-se logo depois, quando nos é dito que aquele olhar tinha um poder qualquer, atraía, entontecia, tanto que fazia medo. E ele não resistiu e procurou avidamente aqueles olhos. Recorrendo-se aqui sobretudo a formas verbais, como atraía ou entontecia, resistiu ou procurou, a nomes, como o poder, o medo e os olhos, ao advérbio de modo avidamente, que aprofunda ainda mais esta ideia de que o Joel deixa de ter poder sobre si mesmo, devido àquilo que os olhos desta rapariga fazem com ele, e leva também o leitor a querer saber mais acerca desta personagem e do que vai acontecer. Como se tudo isso não fosse suficiente, Joel vê a colher com que mexeu o café dobrar-se muito lentamente, muito lentamente. E não se esqueçam que o cabo da colher dobrou-se até fazer um ângulo de 90 graus, sem nada nem ninguém lhe tocar. Enquanto tudo isto acontece, a rapariga ri estranhamente. Seguem-se perguntas derivadas da surpresa e da estranheza que tudo aquilo provocou nele. Que era aquilo? Tinha sido aquela rapariga? Mas como? Questões que nos mostram como tudo aquilo é estranho, impossível de acontecer e que ele associa à tal rapariga. E estas questões, que também ficam a circular na nossa mente, levam-nos a querer saber mais, sobretudo quando se diz que ela sorriu mais uma vez ao ver a cara de palerma dele e ele ficou com a certeza de que tinha sido ela. Querem saber mais sobre a rapariga misteriosa de olhos poderosos? Para isso, terão de ler este livro fantástico, que mostra como Joel vai estar disposto a tudo pelos lindos olhos desta rapariga, que aliás dão nome a este livro. A continuarem a leitura, irão descobrir então que esta rapariga se chama Ariane. Cego de amor, Joel inicia-se nos mistérios da mente e não consegue ver que também o horror está diante dos olhos dele e surge de tantas formas. Curiosos? Vamos a isso. Não vos vou falar de Álvaro Magalhães, pois já o trouxe aqui outras vezes com os sussurros de O Último Grimm, de O Rapaz de Sapatos Prateados. Direi apenas que a sua obra, escrita para crianças e jovens, integra poesia, conto, ficção, textos dramáticos, entre outros, e caracteriza-se pela originalidade e invenção, seja em temas, seja na forma como os trata. Premiado por diversas vezes e com várias publicações que integram o Plano Nacional de Leitura, ele tem a sua obra publicada em Espanha, França, Brasil, Coreia do Sul e Itália. Espero que tenham gostado de mais este momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para caso ainda não tenham feito,
subscreverem o canal e partilharem estes sussurros. Despeço-me, marcando encontro convosco para daqui a 2 semanas, na quarta-feira. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos atentos, porque os livros sussurram.